Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é presbítero Edmilson Fernandes. Venho com a intenção de vos trazer uma palavra de Deus para a sua vida, baseada em um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 27. Diz assim o texto sagrado: E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. O versículo 28 diz assim: Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos temos acompanhado muitos ensinamentos a respeito desse texto que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, acerca da organização do culto, ou a necessidade de se organizar o culto, porque todos nós devemos compreender que culto é organização. Deus, ele se agrada do culto organizado. E Paulo, tendo essa mesma intenção e visão, ele escreve para os irmãos da igreja que estão em Corinto acerca da organização, da necessidade de organizar o culto. E com esta necessidade também Paulo fala acerca dos dons espirituais. O capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 aos Coríntios falam acerca dos dons espirituais. Então nós estamos vivendo hoje dias em que a mensagem que Paulo escreve para os irmãos de Corinto, sendo pregada de uma maneira distorcida da verdadeira visão que Paulo estava tendo. Muitos estão até tentando proibir o falar em línguas no culto. E é sobre esse assunto que eu quero aqui trazer uma ligeira reflexão. Já que a Igreja Assembleia de Deus está prestes a completar 110 anos, e a Igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal que nasceu debaixo do Pentecoste, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos perder o nosso foco, o nosso rumo, não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando Paulo ele se trata aqui nesse capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios, a primeira visão que eu tenho que compreender é que esse capítulo Paulo está falando de dons. Então, as línguas que Paulo está se referindo aqui não é a língua como evidência que você é batizado no Espírito Santo, mas é a língua como dom. E quando Paulo ele usa esse termo aqui, que nós lemos o versículo 27, que diz assim: se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Aí o versículo 28 ele diz assim: e se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando Paulo ele usa esse termo aqui, esteja calado, Paulo ele não quer apagar as línguas estranhas no culto, não. Paulo está falando de dom espiritual. Então, quando Paulo diz assim, se não tiver intérprete, fique calado, Paulo está dizendo, como ele está falando de organização no culto, ele está dizendo, não deixe com que a meninice, aquilo que Deus não te revelou, venha ser exposto para a igreja. Se Deus não falou, então não te levante para interpretar línguas, porque senão vai sair aquilo que não é de Deus, mas provém da vontade humana, é da carne. Aí Paulo diz, então fique calado, fique calado. Aí Paulo ele prossegue aqui dizendo, fique calado se não tiver, e fale consigo mesmo e com Deus. Por que Paulo fala assim, fale consigo mesmo? Quando Paulo diz assim, fale consigo mesmo,
Paulo ele não está querendo aqui colocar limite no tom de voz, na altura de voz, não. Paulo está dizendo aqui, já que ele fala mais no versículo anterior, que ele diz assim, o que fala em língua edifica a si mesmo, então é isso que Paulo está dizendo, fale consigo mesmo, tu está edificando a ti mesmo, tu não está edificando a ninguém, tu estás edificando a ti mesmo, por isso que ele diz, fale consigo mesmo e com Deus, porque quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e ele fala para a edificação própria. Prova disso, do que eu estou falando aqui, Paulo no versículo 39 do capítulo 14, ele diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então Paulo está se referindo aqui à língua como evidência. Não se deve proibir falar línguas no culto, mas falar dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus ele quer, que Deus deseja. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo na sua vida, conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Não deixe essa chama apagar do teu coração e continue firme, constante, sendo inabalável na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Também siga-nos no nosso Instagram, é só você escrever Edmilson Fernandes e você vai passar a nos seguir no nosso Instagram, no nosso Facebook e também na nossa página no Facebook. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.